Olá, vamos dar início à gravação da nossa videoaula com a correção da lista de atividades e introdução ao estudo de funções, em que nós vamos resolver nessa videoaula, para que ela não fique muito extensa, as 5 primeiras questões propostas nessa lista. Então vamos chamar aqui, vamos colocar na lousa a nossa primeira questão para ser resolvida, que diz o seguinte: cada diagrama representa uma função de A em B. Relacione cada diagrama à lei de formação, escrevendo a letra e o símbolo romano correspondente. Então, eu tenho aqui a função, ele já me diz na introdução, né? Isso aqui todas, A, B e C, são funções, essas relações aqui são funções. E nós vamos lembrar um pouco a parte conceitual, falando um pouco sobre isso aí, alguns pontos. E nós vamos relacionar, por exemplo, o item A corresponde a que função dessa aqui em algarismo romano? Ao primeira, segunda, terceira função. Então, observando aqui, eu tenho que, quando eu pego o x no conjunto A, x igual a menos 2, ele me leva em um y, já que é uma função, ele leva um f de menos 2 igual a menos 3. Quando eu pego menos 1, ele leva no menos 2, o 0 no menos 1, o 1 no 0, o 2 no 1 e o 3 no 2. Olhando aqui para os números positivos, que ficam mais fáceis, sempre que eu pego um número aqui, o 3, ele me leva uma imagem menos 1. Né? Então, isso me leva a crer que vai ser o item 1 ou o item 2. Mas se eu pegar aqui um x que está no conjunto A, jogar na função, ele vai me levar em 2. Então, se eu botar aqui, vamos pegar a função 1 aqui, o item 1. F de 3 seria igual a 3 ao quadrado, que vai dar 9. 9 menos 1 dá 8. Então, não é o item 1. Vamos testar o item 2. F de 3, o item 2 aqui, ó. F de 3 será igual a 3 menos 1, ou seja, f de 3 igual a 2. De fato, né? Se eu pegar qualquer outro aqui, ó, f de 2 será igual a 2 menos 1, f de 2 será igual a 1. Ou seja, quando eu pego x igual a 2, ele leva num f de x igual a 1. Então, o item A corresponde à função 2. Na letra B, quando eu pego menos 2, ele leva no menos 7. Quando eu pego menos 1, ele leva no menos 5. E assim sucessivamente. Todos os valores de x aqui correspondem a uma determinada imagem e única imagem. Por esse motivo, ser função. Alguém deve estar pensando, mas aqui sobrou menos 6, sobrou menos 4, sobrou menos 2. Não teria nenhum problema? Claro que não. O que não pode sobrar valores é no domínio da função, ou seja, no conjunto de partida, onde tem os valores de x. Quando eu pegar qualquer valor de x que atribuir na função, ele tem que ter uma imagem para que essa relação seja determinada como uma função. Agora, se no conjunto B sobrou elementos, não tem problema, porque o conjunto B é chamado de contradomínio. Ele tem lá aquela sequência de números. Não necessariamente todos aqueles números que sejam finitos ou infinitos, nesse conjunto, infinitos elementos, nem todos precisam necessariamente ser imagem de alguém. Certo? Agora, no domínio, todos os valores, todo o conjunto domínio, também finito ou infinito, se eu pegar qualquer valor, qualquer número real e jogar nessa função, ela tem que ter necessariamente uma imagem, tá certo? Para que se possa determinar como função. Isso aí é só relembrando o conceito, porque ele já falou no enunciado do problema, da questão do exercício, que isso aí é uma função, mas só para a gente relembrar a parte teórica. Então, testando agora, eu vou ter o seguinte:
Pegando os números positivos que são mais fáceis, né? Ó, quando eu pego 3, ele leva no próprio 3. Então eu vou testar aqui na primeira função. f de 3 é igual a 3 ao quadrado, dá 9 menos 1 vai dar 8. Então, quando eu pego 3 para essa função, o valor de x igual a 3, ele vai levar numa imagem igual a 8. Então, não é essa. Necessariamente vai ser o item 3. Vamos testar aqui, ó. O f de 3 será igual a 2 vezes 3 menos 3. f de 3 é igual a 2 vezes 3 dá 6. 6 menos 3, 3. De fato, né? Pegar outro valor só para verificar, o 2. Ó. f de 2 será igual a 2 vezes 2 menos 3. Ou seja, f de 2 é igual a 2 vezes 2 dá 4. 4 menos 3, 1. Quando eu tenho x igual a 2, ele me leva uma imagem igual a 1. Então, de fato, o item B corresponde à função número 3. Necessariamente, sobrou aqui para o item C a função de número 1. Agora, da mesma forma que alguém pode estar olhando para esse B e dizendo como é que pode? O 3 ele é a imagem do número 2 e ele é a imagem do número menos 2. Será que isso aí configura uma função? Com certeza, é uma função. O que não pode eu ter um elemento, um valor para x e ele levar para duas imagens. Tá bom? Lembra disso. Mas eu ter uma imagem, um valor que seja a imagem de 2 ou 3 ou 4 ou quantos números que seja, não é importância. Certo que não pode eu pegar um elemento no domínio e ele me levar para mais de uma imagem, tá bom? Então, muito legal essa configuraçãozinha aí. Vamos para a questão de número 2. Diz o seguinte: observe uma sequência de figuras construídas com palitos. Eu tenho aqui a primeira figura, 4 palitos. A segunda figura, 7 palitos. A terceira figura, 10 palitos. Letra A. Construa um quadro com a quantidade de palitos que, ele chama de que, em função da posição da figura P na sequência. Ele quer que eu construa um quadrozinho. Então vamos fazer aqui o item A. Eu vou ter aqui a posição P, né? E aqui eu vou ter a quantidade de palitos em cada posição. Eu posso fazer aqui, na primeira figura, eu tenho quantos palitos? 4. Na segunda figura, eu tenho quantos palitos? 7. Na terceira figura, eu tenho quantos palitos? 10. Observando esta sequência, a gente percebe que isso aqui está aumentando sempre mais 3 palitos, né? De um para o outro, ó. Sempre mais 3. Então, se eu continuar essa sequência aqui de palitos, na quarta posição, que não está desenhada aí, na quarta posição eu vou ter quantos palitos? 13. Na quinta posição eu vou ter quantos palitos aí? Mais 3 vai dar 16. E assim sucessivamente. Tá certo? Sempre nessa sequência aí, eu vou ter um aumento de 3 em 3 palitos. Então, esse é um quadro em que a quantidade de palitos está variando em função da posição. À medida que aumenta a posição, a quantidade está aumentando de 3 em 3. Letra B. Qual figura terá 16 palitos? No quadro que a gente já observa, né? Ó. Na quinta figura, eu terei 16 palitos. Então, qual a figura? A quinta figura. Letra B respondida. Letra C. Essa é uma fórmula em que seja possível calcular Q em função de P. Então, a fórmulazinha eu vou fazer assim, ó, a quantidade de palitos total
uma determinada fórmula que eu acho para qualquer posição. Observe que ele está aumentando de 3 em 3. Então, isso aqui, eu posso dizer, por exemplo, que 4 é igual a 3 vezes a primeira posição mais 1. Não é? Ó? 3 vezes 1, 3, mais 1, 4. E 7, já que está de 3 em 3, é a mesma coisa que 3 que multiplica a segunda posição mais 1. 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. 3 vezes 3 dá 9, mais 1, 10. E legal, né? Ó, 3 vezes 4, quarta posição, dá 12. 12 mais 1, 13. E assim, para qualquer posição. 3 vezes 5, 15, mais 1, 16. Observa que esses valores aqui, de P, são as posições. Se eu quero para uma posição qualquer, no lugar de escrever um valor numérico aqui, eu vou colocar como sendo P. Então vai ser sempre 3 vezes uma posição qualquer, mais um palito. Então essa é uma formulazinha para quantidade de palitos em qualquer posição. Na letra D, ele diz, a figura 25ª posição é formada por quantos palitos? Vou pegar a minha formulazinha que eu acabei de fazer aqui e fazer, ó, a quantidade de palitos será igual a 3 que multiplica a 25ª posição mais 1. Então a quantidade de palitos será igual a 3 vezes 25, 75, mais 1, 76 palitos na 25ª posição. Agora, na letra E, qual figura é construída utilizando exatamente 100 palitos? Ora, quando a quantidade de palitos for igual a 100, qual é a posição que vai ter isso? Então, na letra E, eu vou fazer o quê? 3P mais 1 será igual a 100 palitos. Eu estou substituindo. Eu estou substituindo o valor de Q por 100. Então, uma equaçãozinha de primeiro grau, eu vou isolar o Q. Esse 1 positivo passa negativo, então eu vou ter 100 menos 1, 99. P é igual a 99, o 3 que está multiplicando passa dividindo. P é igual a 33. Então, respondendo à pergunta, qual figura é construída utilizando exatamente 100 palitos? É a 33ª figura. Okay? Então, são questões, digamos assim, fáceis, mas que está trazendo bem legal o conceito de função. Tá bom? Então, vamos voltar para lá para resolver a nossa terceira questão da lista, que diz o seguinte. Questão 3. Observe o gráfico da função dada por y igual a menos 2x ao quadrado mais 8, de variáveis x e y. E aqui tem um gráfico. Quais são os valores de x quando meu y é zero? Eu tanto posso responder olhando para o gráfico, como eu posso responder fazendo a conta. Se eu olhar aqui, ó, quando meu y, olhando o eixo y aqui, é zero, o valor do meu x vai estar marcado tanto no menos 2 aqui, ó, quanto no 2. Tem esses dois valores. Mas será que são dois valores mesmo? É isso que o gráfico está mostrando? Pode ser um número próximo. Então vamos tirar a prova fazendo conta. Então quando o y é zero, né? Então no lugar desse y eu vou colocar zero. Eu vou escrever aqui. Menos 2x ao quadrado mais 8 igual a zero. Vou isolar. Menos 2x ao quadrado igual a esse mais 8 vai passar para o outro lado, menos 8.
Se está negativo em ambos os lados, basta eu multiplicar por menos 1 ambos os lados. E vai ficar tudo positivo. Então, vou ficar aqui 2x ao quadrado igual a 8. X ao quadrado é igual a 8 dividido por 2, que vai dar 4. Como é que eu tiro esse quadradozinho daqui? Extraindo a raiz quadrada. Isso aqui é mais ou menos a raiz quadrada de 4. Por que mais ou menos? Porque nesse caso eu quero um número. E quando elevado ao quadrado vai dar 4. E isso aí pode ser um menos 2 ou um 2. O x pode ser menos 2 ou pode ser 2. Por quê? Porque menos 2 ao quadrado, ó, isso é a mesma coisa que menos 2 que multiplica menos 2. Menos com menos dá mais. 2 vezes 2 dá 4. Assim como 2 ao quadrado também dá 4. Então, por esse motivo, esses dois valores satisfazem a essa condição. E qual é o valor de y agora quando x é zero? Então, se eu olhar para o gráfico, quando no eixo x eu tenho zero, aonde é que o gráfico toca no eixo y? Lá no 8, né? Aparentemente, aqui em cima, agora eu vou substituir x por zero. Então, aqui, igual a menos 2 que multiplica 0 quadrado mais 8. Y é igual a qualquer número que multiplica 0 vai dar 0 mais 8. Y é igual a 8. Esse é o valor de y com x a 0, como mostrava o gráfico. O valor de y, x igual a 1 e x igual a menos 1. Vou substituir aqui os valores de x com igual a 1 e igual a menos 1. É igual a menos 2 que multiplica o menos 1 ao quadrado mais 8. Y é igual a menos 2. Menos 1 ao quadrado é o mesmo caso aqui, ó. Qualquer número negativo elevado a um expoente par, o resultado é positivo. Então, isso é menos 2 vezes 1 mais 8. Y é igual a menos 2 vezes 1 dá menos 2. Menos 2 mais 8 vai dar 6 positivo. Então, o resultado vai dar 6, tanto para x igual a 1, né, ó, porque o resultado aqui vai dar 1, quanto para x igual a menos 1, também vai dar 6. Então, bem legal, bem interessante, e relembrando a propriedade de potenciação. Questão de número 4. Escreva uma fórmula para cada quadro, de modo que seja possível calcular y em função de x. É observar os valores de x, nesse caso, e a que valor de x é elevado o y, dado que isso aqui é uma função, que ele já deixa claro, essa relação é uma função. Então ele quer que a gente construa a chamada lei de formação dessa função. Então eu vou ter que y, ele vai variar em função de x. Vou pegar aqui o 1, ele foi para o 2, o 3. O 3 foi para o 4, o 4 foi para o 5. Então aumentou sempre mais 1. Então eu vou ter o valor de x mais 1 a unidade. Isso aí completa a minha função, dá certo para qualquer valor de x. Na letra B, o valor de 0 leva no próprio 0. O valor de 1 leva no 3, o valor de 2 leva no 6, o valor de 3 leva no 9. Se o 0 leva no próprio 0, quando o x é 0 leva no y 0, isso quer dizer que esse valor aqui, né, essa variável x, ela é multiplicada por algum número e não é somada com ninguém. Porque se eu pegasse 0 vezes um valor qualquer, mais qualquer número que fosse aqui, o resultado de y não poderia dar 0. Então, eu já sei que vai ser alguma coisa vezes x. E quem é essa alguma coisa? Quando eu pego 1 vezes
algum número que dá 3, quem é esse número? É o próprio 3. Então, isso aqui vai ser 3 vezes x, aparentemente. Vamos testar aqui. X igual a 2. 2 vezes 3, 6. X igual a 3. 3 vezes 3, 9. Então, isso igual a 3x é essa lei de formação dessa função. Agora, quando x é 0, ele leva no 1. Então, aparentemente, com certeza, eu vou ter x vezes alguma coisa, y, igual a x. Multiplica algum valor, mais 1. Por quê? Quando x é 0, 0 vezes o número que vai aparecer aqui, mais 1. Certo? Quando x é 1, 1 vezes um valor, mais 1, vai ser igual a 6. Então, quem é esse valor? É o 5. Porque 5 vezes 1, 5. Mais 1, 6. 5 vezes x igual a 2 agora. 5 vezes 2, 10. Mais 1, 11. X igual a 3. 5 vezes 3, 15. Mais 1, 16. Então, essas são a lei de formação dessa função. Tranquilo? Então, muito interessante também essa questão, porque é importante no estudo da matemática a gente tentar ter essa visão aguçada, de conseguir observar o comportamento das sequências, né? O comportamento de alguma função, principalmente quando eu sei que essa sequência ela é uma função, ela obedece a um determinado padrão, e eu tenho como escrever uma lei de formação para ela. Tá certo? Então vamos voltar agora para a gente fazer a nossa quinta e última questão da nossa aula. Vamos lá. A quinta questão, ele quer que a gente identifique as linhas que correspondem ao gráfico de uma função de variáveis reais. Para aquelas que não correspondem, explique o porquê. Então, desses gráficos aqui, ele quer que a gente determine qual é a função e qual não é função, e quando não for função, por que não é função. Então, por definição, quando eu tenho uma função f, que ela vai de um conjunto A para um conjunto B, em que eu pego um valor de x, ele leva em um único valor para f de x. Isso aqui é quem define se uma relação ela é função ou ela não é uma função. Então, olhando para o nosso gráfico, por exemplo, o item A, se eu pegar esse gráfico aqui que determina essa relação aqui, se eu pegar qualquer valor aqui para x, pegar um x1 aqui qualquer, quando eu jogar esse pontinho aqui na função, ele vai pegar desse ponto e levar em uma única imagem aqui. Se eu pegar um outro x qualquer, seja para a direita ou para a esquerda, se eu pegar um outro x qualquer aqui, um x2, e jogar nessa função, né, se eu jogar esse x aqui nessa função, ele vai tocar em um ponto aqui e vai me levar também para uma única imagem. Ou seja, qualquer valor de x que eu pegar nesse eixo e jogar esse gráfico, ele me leva em uma única imagem. Então eu posso dizer que isso aqui é uma função. Certo? Isso entra dentro da definição de função. Na questão B, no item B, se eu pegar aqui um x aqui qualquer, x1 aí qualquer, quando eu jogar no gráfico essa curva aqui, o que vai acontecer? Quando eu jogar aqui para cima, ele vai tocar num ponto e vai ter uma imagem. Mas se eu jogar ele aqui para baixo, ele também toca no gráfico e vai ter uma outra imagem. Fazendo de modo né, que eu desenho aqui, é como se eu tivesse assim, de A para B, eu pegasse aquele x aqui, né,
E ele jogou nesse ponto aqui, que eu vou chamar aqui de um y1. E depois jogou nesse ponto aqui, que eu vou chamar de um y2. Né? Fazendo esse diagramazinho aqui. Ó. Então, um mesmo x foi para dois valores diferentes. E eu falei aqui no início, na primeira questão lá, né, chamei atenção para isso aí, eu não posso ter um valor no domínio e ele me levar para duas imagens. Aí essa relação ela não é uma função. Certo? Então, o item B da nossa questão aí, esse item B, essa curvazinha aqui, ela não é função. Certo? Por quê? Porque não é função. Ele pede para explicar o porquê. Porque um valor de x, ele leva mais de uma imagem. Certo? Não é função. Na letra C, acontece a mesma coisa. Se eu pegar um x aqui, né? Ó, vou chamar esse x aqui, ó. Quando eu jogar esse x aqui, ele vai me levar nesse ponto aqui para essa imagem e vai me jogar nesse outro ponto aqui para outra imagem. Mesmo caso, eu vou ter um valor para x para duas imagens. Então, o item C ele também não é função pelo mesmo motivo. No item D, essa curvazinha aqui, essa curva é muito parecida com essa, é o inverso, né? Ó? É o inverso dessa curva aqui. Acontece o mesmo caso, se eu pegar valores de x aqui na reta, ele vai levar em uma única imagem. Pelo menos é o que aparenta, é o que essa figura nos passa, certo? A gente não sabe o que pode acontecer depois aqui, nem para lá. Mas como ele pede para observar por essas linhas aqui, então, nesse caso aqui, isso aqui é uma função. Bom, o item D é uma função. No item E, eu tenho uma reta aqui paralela ao eixo Y. Isso aqui é uma função de cara que não é função. Né? Isso aqui não é uma função. Por que não é uma função? É só pegar esse x aqui, ó. Primeiro que vai ter valores de x aqui que não vão estar definidos. Né? Já está errado aí. Mas imagina que eu peguei exatamente esse x. Esse x aqui, eu vou ter infinitas imagens ligando, né? Ó. Essa é uma imagem, essa é outra imagem, essa é outra imagem para um mesmo x. Tá certo? Então não é função. Essa retinha aqui, se eu pegar um valor de x aqui, ele vai me levar em uma única imagem. Se eu pegar aqui, também leva numa única imagem. E assim sucessivamente. Esse é o gráfico que a gente vai ver quando estiver estudando função afim. Isso é o gráfico de essa reta é o gráfico de uma função afim. Então, o item F é uma função. Tá certo? Então, assim a gente termina a gravação dessa aula. Espero que vocês tenham compreendido. Caso contrário, volta e assiste novamente. Na próxima aula a gente continua a partir da questão de número 6. Então, até lá.